Meus amados irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, nosso canal da nossa EBD, Discipulando com a Bíblia. Vamos iniciar hoje o nosso estudo da nossa lição de adulto deste quarto trimestre 2024. A nossa revista, ela traz como título As Promessas de Deus. As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque Ele é fiel, é o que prometeu. Fiel é quem prometeu, ou seja, Deus cumpre suas promessas ao seu povo. 13 lições, vamos falar sobre as promessas de Deus no contexto geral, as promessas de Deus em relação aos israelitas, em relação à igreja, falar de obediência, as promessas de Deus em relação à salvação, em relação a pais e filhos, a proteção divina, provisão, tá? Então são 13 lições onde estaremos discorrendo a respeito sobre as promessas do Senhor para o seu povo. O comentarista dessa nossa revista é o pastor Elinaldo Renovato. Pastor Elinaldo Renovato, ele é mestre em administração, em ciência da religião, tem vários livros publicados pela CPAD, e ele está comentando essa nossa revista deste quarto trimestre 2024. As promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é quem prometeu. A nossa primeira revista, ela vai trazer uma visão panorâmica a respeito de promessa, das promessas de Deus, contextualizando tanto promessas que estão contidas no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O título: As Promessas de Deus. O nosso texto áureo está em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Verdade prática. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Deus faz promessas para que experimentemos, estejamos mais próximos, né? Que haja esse estreitamento de relação em relação a Deus com o seu povo, com a sua igreja, ok? Então vamos estudar ao longo desse trimestre a respeito destas promessas, as promessas de Deus, direcionada tanto ao povo judeu quanto à igreja ao longo da história. E o que são essas promessas de Deus? E como é que elas estão fundamentadas? Então é sobre esse assunto que estaremos discorrendo, estudando, aprendendo nessas 13 lições. Os objetivos da nossa primeira lição: definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas dele. Elencar também os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo das sagradas da história, ao longo da Bíblia, tá? Então, as promessas de Deus, as promessas divinas,
elas cumprem os desígnios, à vontade daquele que prometeu, ou seja, de Deus para seu povo. Então, experimentar suas promessas, as promessas de Deus, para que este povo, o povo de Deus, experimente, se beneficie das promessas de Deus, requer que este povo tenha um estreito relacionamento com este Deus que prometeu. Muitas vezes, as pessoas focam apenas nas promessas e esquecem daquele que prometeu. Ou, em outras palavras, focam nas bênçãos e esquecem de focar naquele que prometeu as bênçãos. Porque Deus, o que promete as bênçãos, ele tem muito mais a nos oferecer. Então, muitas vezes se foca apenas no resultado a ser alcançado, né, que são as benesses. Mas o foco do cristão tem que ser no seu relacionamento com o dono da promessa, né, com aquele que promete, tá? Então é importante ter em mente que é preciso nutrir este estreito relacionamento sincero e leal com o Deus que faz as promessas, com Deus que faz as promessas. E há promessas de Deus para o seu povo, para a igreja, para o cristão, que por acaso não se cumpra? Será que há promessas de Deus que não se cumprem na vida do crente? Sim, sim. A gente vai estudar aqui ao longo da nossa revista e existem promessas que são condicionais à ação do homem em relação à promessa. Ou seja, Deus prometeu algo, mas esta promessa está alinhada com alguns princípios que é preciso seguir. Logo, se o cristão quebra essas regras, não cumpre aquilo que Deus determinou, a promessa não se cumpre. Então, chamado as promessas condicionais, tá? Então, muitas vezes, a pessoa foca simplesmente naquilo que Deus prometeu e esquece que tem alguns pré-requisitos que é necessário que ele observe, senão a promessa não se cumpre, ok? Nosso texto bíblico, essa nossa primeira lição, está no capítulo 55 do livro do profeta Isaías, versículos do 6 ao 13. Vamos ler? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados.
Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Deus cumpre suas promessas, Deus cumpre aquilo que ele prometeu. A palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito para o qual Deus a determinou. Então, em primeiro lugar, as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Em primeiro lugar, ela tem como propósito, como objetivo, atender aos desígnios, à vontade soberana de Deus, né? Para que elas se concretizem, as chamadas condicionais, elas dependem da fé plena do homem nele e em sua palavra. Promessas condicionais, existem promessas que independem da vontade do homem, entende? Então, vamos estudar um pouquinho, né, sobre esse tema tão relevante para nosso tempo. O primeiro tópico da nossa lição, um convite de Deus, um convite, uma promessa. É preciso buscar ao Senhor e é preciso também que haja arrependimento, é preciso se arrepender. O nosso texto bíblico de referência dessa nossa primeira lição, Isaías capítulo 55, é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma bênção, de uma grande bênção divina. Isaías começa assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, todo o povo de Deus, né, ele é convocado a procurar a salvação. O versículo 11 desse capítulo 55, Deus diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Como? Ela não voltará para mim vazia. Antes, ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, Deus está dizendo: eu determinei, ela não volta mais atrás. Ela cumpre o propósito para o qual foi determinado, para o qual eu a designei. O poder da palavra de Deus aqui é destaque. Essa palavra sempre agirá com propósito, tá? Com propósito, quer para a redenção do homem, quer para a condenação. A palavra de Deus, como vai dizer, né, a Bíblia, ela é uma espada de dois gumes. Então ela vai separar, ela vai aonde o homem não consegue. Ela chega ao ponto de separar, né? Vai no cerne, na origem do problema. Então a palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito específico. Ela não pode retornar vazia, né? Porque quem prometeu, o Deus Todo-Poderoso, ele é zeloso e ele cumpre aquilo que ele prometeu. Então é nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas em sua palavra, porque quem prometeu, cumpre. Quem prometeu, cumpre. Então é preciso, né, dar alguns passos para que possamos, né, viver essas promessas. As promessas condicionais, é preciso que observemos alguns pré-requisitos para, né, que venhamos tirar proveito, né, daquilo que Deus nos prometeu. Então, primeiramente, é preciso que o cristão busque ao dono da promessa, aquele que prometeu. Não simplesmente focar na promessa, nas bênçãos,
mas focar naquele que prometeu as promessas, porque ele cumpre. O versículo 6 aqui do capítulo 55, Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então Deus está dizendo para o povo: buscai-me enquanto eu estou perto, enquanto vocês podem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia de Deus. O tempo oportuno é este, de buscar salvação em Cristo. Vai chegar um tempo em que esse tempo findará. Então, Isaías está escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, nós somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio de oração, de um relacionamento estreito, sincero, a fim de alcançarmos, né, uma resposta fiel dele, de Deus, a fim de termos este relacionamento íntimo, próximo, com o nosso Pai. Entende? No Novo Testamento, lá quando Jesus está falando, lá em Mateus, registrado no Evangelho escrito por Mateus, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que está ali entre os capítulos 5 ao 7, né? Por exemplo, no capítulo 7, versículos 7 e 8, Jesus diz assim, ó: nosso Senhor ensinou assim, ele diz assim, buscai, quem busca encontra, quem bate abre, né? Quem busca encontra, quem pede recebe, quem bate abre. No versículo 8 ele vai dizer: porque quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate se abre. Então, batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei. Mas por que Tiago, no capítulo 4, na sua epístola, versículo 3, diz assim: pedes e não recebes? Jesus está dizendo que quem bate, a porta abre, quem busca, encontra, quem pede, recebe. Aí Tiago diz: pedes e não recebes. Por quê? Aí Tiago vai lhes dar o motivo. Porque pedes mal, pedes com motivações egoístas. Olha que extraordinário que é a palavra de Deus. Deus vai dizer aqui em Isaías, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Jesus vai dizer: quem pede, recebe. Quem busca, encontra. A palavra de Deus se contradiz? Não. Então, o foco principal tem que ser a soberania de Deus sobre a vida do cristão. A vontade de Deus soberana sobre nossa vida. Entende? Então, é preciso que nossas vontades estejam condicionadas à soberania de Deus, à vontade de Deus. E como é que vai estar condicionada? A partir do estreitamento do nosso relacionamento com Deus. É preciso também que haja arrependimento. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o nosso coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Isaías 55, versículo 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá deste homem. Torne este homem para o nosso Deus, porque grande é em perdoar. Grande é em perdoar. O versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Se não estiver alinhado de acordo com a vontade de Deus, é aquilo que Tiago vai dizer: pedes e não recebes, porque está pedindo com motivações egoístas, equivocadas. Ok? Então, a promessa de Deus foi a promessa de Deus que ativou a obediência de Abraão. Foi a promessa de Deus. Abraão confiou, né,
em quem prometeu. Em quem prometeu. Então, o foco é na promessa. O foco não está aqui na obediência, tá? Então, a promessa de Deus ativou a obediência de Abraão, Gênesis capítulo 12. A sua obediência, a obediência de Abraão, não foi a obediência de Abraão que ativou as promessas, né? Foi a promessa de Deus e a fé de Abraão na promessa de Deus que libertou Abraão, não somente para obedecer a Deus, né? Mas também para se tornar o que a Bíblia chama de o pai da fé, o amigo de Deus, ok? Então a promessa de Deus não ativou a obediência de Abraão. O foco está na promessa. Deus prometeu, foi a promessa e a fé de Abraão na promessa de Deus, entende? Então a gente precisa deixar isso bem claro, tá? O segundo tópico da nossa lição, as promessas e seus fundamentos. A promessa na Bíblia, Deus, quem promete é infalível, ele não falha, e Deus zela pela sua palavra para cumprir aquilo que ele prometeu. Então a palavra promessa, ela está presente ao longo de toda a Bíblia. Ao longo de toda a Bíblia. A palavra promessa no dicionário é uma declaração em que se anuncia a outrem ou a si mesmo uma ação futura ou intenção de dar, de cumprir, fazer ou dizer algo. Então, na Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, a gente tem promessas. Ao longo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, tá? Então, no Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, a gente observa ao longo das Sagradas Escrituras Deus prometendo e cumprindo a sua palavra. Por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 12, Deus diz a Abraão, né, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio do teu povo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, Abraão, ele creu na promessa de Deus, entende? Então, a promessa de Deus ativou a obediência de Abraão. Abraão acreditou naquele que prometeu, e aquele que prometeu, Deus, ele cumpre sua promessa, entende? Abraão, Isaac, Jacó, sempre os patriarcas, Deus afirmando, né? Dando diretrizes para eles seguirem, e desta nação Deus faria, né? Dessas famílias, Deus faria uma grande nação e abençoaria aqueles que abençoassem este povo, tá? Então, Abraão acreditou no dono da promessa e que esta promessa se concretizaria, porque quem prometeu cumpriria suas promessas. No Novo Testamento também é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas, né, na Nova Aliança. Por exemplo, lá em Atos capítulo 2, quando Pedro está discorrendo, né, ali após o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, Pedro diz que as promessas que Cristo ressuscitaria está registrado lá ao longo do Antigo Testamento, né? Então a palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito. Os profetas profetizavam a palavra de Deus, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, tá? Então, a palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito para o qual ela foi determinada. Em 1 Tessalonicenses, Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica, capítulo 4, versículo 13, Paulo está falando ali das promessas de Deus. Os fiéis que dormem no Senhor, aqui é uma promessa. Eles ressuscitarão
e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja, que é uma promessa. Deus está prometendo. Então, a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. É aquilo que o nosso dicionário diz, declaração, né, em que se anuncia a outro ou a si mesmo uma ação futura, ou intenção de dar, cumprir, fazer ou dizer algo. Então, promete, essa promessa tem que se cumprir, entende? Então, a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito, no caso aqui, nesse contexto de Deus, comprometer-se com alguém, e no caso aqui com o seu povo, em relação a alguma coisa. Então, várias promessas do Senhor em relação ao seu povo ao longo da história. E quem prometeu é Deus. E Deus é infalível. Deus não falha, Deus não erra, Deus não se contradiz, Deus não se equivoca. Então, Deus é infalível, né? Então, como nós vimos na nossa leitura bíblica aqui, Isaías 55, ele cumpre a sua palavra. A sua palavra, ela não volta vazia. Então, Deus não falha em suas promessas. E esta afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Entende? Ou seja, atributos incomunicáveis são aqueles atributos que só Deus possui. Só Deus tem esses atributos incomunicáveis. Deus não compartilhou com o homem. É exclusivo, são atributos exclusivos do Senhor. Por exemplo, a onipresença. Ou seja, Deus está presente em todos os lugares, em um só tempo. Deus não está sujeito ao tempo, tá? Não importa para onde formos. É o que o salmista vai dizer no Salmo 139. Para onde me fugirei da tua presença? Então Deus está em todo lugar. Deus observa tudo quanto fazemos. Então a onipresença é um atributo incomunicável, só Deus tem. Outro atributo incomunicável de Deus é a sua onisciência, ou seja, Deus sabe todas as coisas. Deus conhece não somente nosso procedimento, mas também nossos próprios pensamentos. O salmista vai dizer também no Salmo 139, antes que o nosso pensamento venha à nossa mente, Deus já sabe o que é que vamos pensar. Então, ele conhece com precisão as condições de todas as coisas e de todos os acontecimentos. Então, atributos incomunicáveis de Deus, né? Onipresença, onisciência, onipotência. Deus, ele tem todo o poder, ele detém toda a autoridade sobre todas as coisas. Logo, a palavra final é de Deus, entende? A palavra é de Deus. Ela é a autoridade final na nossa vida. Outro atributo incomunicável de Deus, sua transcendência. Sua transcendência, ou seja, Deus é diferente, independente de sua criação. Ele subsiste de modo absolutamente perfeito, puro, muito além daquilo que ele criou. Deus é incriado, Deus não foi criado, né? Ele existe a parte da sua criação. Outro atributo incomunicável de Deus, eternidade. Deus é eterno. Ele é de eternidade a eternidade. Nunca houve nem haverá um tempo, nem passado, nem no futuro, nem no presente, em que Deus não existisse. E que Deus não existirá. Deus sempre, no passado Deus está lá, no presente Deus está, no futuro Deus está. Então, Deus não está limitado ao tempo. Tá? Deus é imutável, outro atributo do Senhor. Deus não muda. Deus não muda. Então, ele é inalterável em seus atributos, nas suas perfeições e nos seus propósitos para com a raça humana. Então, são atributos incomunicáveis do Senhor. Tá? Então, ele vela pela sua palavra para cumprir, porque a sua palavra é a verdade. Jesus vai dizer lá em João capítulo 17, versículo
17. Santifica-os, ó Pai, na tua palavra. A tua palavra é a verdade, tá? Então, Deus não falha, Deus não muda. Isaías, o profeta aqui, ele constata essa verdade dizendo, aqui no capítulo 43, versículo 13 de Isaías, ele diz: ainda antes que houvesse dia, diz Deus, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, operando eu, falando eu. Quem impedirá? Ninguém. Ninguém impede a vontade de Deus. Ninguém frustra a vontade de Deus. Ninguém atrapalha os planos de Deus. Porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, Deus, Ele é infalível e Ele zela pela sua palavra. A sua palavra é poderosa. Então, como nós vimos aqui no nosso texto bíblico, de Isaías 55, a palavra que sai da boca de Deus, ela tem um propósito determinado para cumprir. Ela não volta vazia. Aí a palavra diz, assim como a chuva cai do céu, molha a terra, né? Para que a terra dê o fruto, para que o fruto plantado cresça, germine, a água veio com esse propósito. Assim a palavra de Deus. Deus falou, ela cumpre, tá? Então, está embasada na fidelidade de Deus. Deus garante o cumprimento de suas promessas conforme estão expostas na sua poderosa palavra. Por exemplo, outro exemplo aqui em Jeremias, capítulo 1, versículos 11 e 12, né, há uma declaração aqui de Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. O contexto aqui é a invasão dos babilônicos sobre o reino de Judá. A Babilônia, os caldeus estavam vindo do norte, né, geograficamente, ali em relação a Israel. Então, os babilônicos estavam vindo com seu exército do norte para invadir Jerusalém. Aí Deus fala através do profeta Jeremias, diz assim, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, Jeremias falando, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? Deus faz essa pergunta a Jeremias. Jeremias, o que é que tu vês? A Jeremias responde. Aí Jeremias responde, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, Jeremias, porque eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, a palavra de Deus não falha. A amendoeira era a primeira árvore que brotava na primavera. Então, o contexto aqui, Deus está dizendo, olha, eu cumpro com a minha palavra. Eu tenho pressa em cumprir a minha palavra. Então, Deus estava dizendo a Jeremias que estava em ação, né? Estava confrontando o curso da história. Então, Deus é soberano. A sua palavra cumpre o seu propósito, ela não volta vazia. As promessas de Deus, elas cumprem. Elas cumprem. Porque Deus, aquele que prometeu, ele não erra. Ele não se contradiz. Ele não se equivoca. Ok? Terceiro tópico da nossa lição, vou falar sobre os tipos e propósito das promessas de Deus. Existem as promessas incondicionais, também existem as promessas condicionais, e também falando sobre o propósito das promessas de Deus, ok? Então, sobre as promessas incondicionais, quais são? Existem promessas que Deus cumpre independente da vontade do homem, da ação do homem ou não. Então, são as que independem das circunstâncias, de tempo ou de atitude do destinatário. Entende? As promessas do nascimento de Jesus, proveniente de uma virgem, está em Isaías capítulo 9, versículo 6, independe da vontade do homem. Né? O local do nascimento de Jesus, que seria Belém, ali na Judéia, Malaquias 5:2, falando, profetizando sobre isso, independe da vontade do homem. Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco. Isaías capítulo 7,
Versículo 14. Então, estas promessas incondicionais, por exemplo, promessa de salvação, Deus prometeu. Promessa de vida eterna, promessa de paz, de conforto, promessa de que Deus estaria conosco. Então, são aquelas promessas que Deus cumpre independente da ação ou do comportamento humano. Então, há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que vão se cumprir com absoluta certeza, porque o dono da promessa, aquele que prometeu, ele não falha. A gente tem que entender aqui quando Deus diz, olha, os meus pensamentos, Isaías 55, capítulo 55, versículo 8, Jesus está dizendo assim, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem o caminho de vocês são os meus caminhos. Então Deus está dizendo assim, eu tenho controle. Tudo está debaixo da minha autoridade. Nabucodonosor, quando ele vai pastar com os animais, passa 7 tempos, 7 anos ali vivendo como um animal. Até que Nabucodonosor reconhece que Deus é soberano. Aí Nabucodonosor vai dizer, capítulo 4 de Daniel, que a vontade de Deus, o reino de Deus é sempre eterno. Ou seja, Deus estabelece reis, destitui rei, levanta homens, derruba homens. Ou seja, a vontade de Deus é soberana. É soberana. Jó, no capítulo 38, a seguir, quando Jó tem aqueles diálogos com seus amigos, né? E Deus começa a responder, Deus aparece, né, ali no redemoinho, e Deus começa a fazer perguntas a Jó. Onde tu estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Quem é esse que escurece o conhecimento sem entender nada? Então Deus faz uma série de perguntas a Jó, que deixa Jó em silêncio. Porque Jó reconheceu a sua pequenez diante da soberania de Deus. O nosso Pai, ele é soberano. Então a sua palavra, ela cumpre-se. Para o propósito que ela foi designada, ela cumpre. Jesus novamente, João capítulo 17, versículo 7, diz, ó Pai, a tua palavra é a verdade. Ponto. Ponto. Acabou-se. Então a autoridade final na vida do cristão é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não falha, porque Deus não erra. Deus não erra. Deus é fiel para cumprir tudo que ele prometeu. Então, promessas de ressurreição dos salvos em Cristo Jesus são promessas incondicionais, né? Transformação dos vivos, né? No arrebatamento da igreja, e muitas outras profecias que haverão de se cumprir, e são absolutamente incondicionais, porque quem prometeu é Deus para cumprir. Entende? Só que existem aquelas promessas que são condicionais. Ou seja, se o homem não seguir os propósitos, as diretrizes que Deus determinou, ela não se cumpre. São as chamadas condicionais. Então, diferentemente das incondicionais, estas condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana, para que ela se cumpra ou não. Na história do povo hebreu, a gente tem promessas que não se cumpriram, por quê? Porque não obedeceram os estatutos, as ordenanças, os mandamentos de Deus. Entende? Então, ao longo da Bíblia, encontramos essas promessas condicionais. Promessa de saúde plena do povo judeu era condicionada à obediência e às ordenanças divinas. Está lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Então, várias promessas condicionadas também à obediência do povo, a gente encontra em Deuteronômio 28. Em Deuteronômio capítulo 28, Moisés estava discorrendo as bênçãos que viriam sobre o povo hebreu se eles obedecessem, seguissem aqueles vários pré-requisitos que Deus disse, determinou ali. Né? Enfermidade não viria, a terra daria o fruto, inimigos fugiriam, haveria paz sobre o povo. Porém, se o povo desobedecesse, estaria uma série de consequências ruins que viria sobre o povo se eles deixassem de cumprir aqueles pré-requisitos. Então, são promessas condicionadas. Se não cumprisse, se não seguisse aqueles pré-requisitos, elas não aconteceriam. São chamadas
promessas condicionadas. Por exemplo, a gente vê aqui em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, quando Deus está falando aqui a respeito da descendência de Eli. Eli era o sacerdote, ele tinha conhecimento, ele era um juiz de Israel, né, no período dos juízes, ele tinha conhecimento das práticas erradas de seus filhos, Ofni e Finéias. Só que ele não disciplinou os sacerdotes, seus filhos. As promessas de Deus vindo lá de Arão, né, que o sacerdócio permaneceria. Só que no capítulo 30, do versículo 2, Deus responde e diz assim, ó, portanto, diz o Senhor, Deus de Israel. Na verdade, tinha falado que Deus falando em relação aqui a Eli e a sua casa. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezadas. Ou seja, Deus prometeu a salvação, João 3,16, porque Deus amou o homem, o mundo, de um amor tão extraordinário, que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê, que é uma promessa condicionada. A promessa de salvação é para todos, mas só serão salvos aqueles que creem nele e o aceitem como Senhor e Salvador. Então, existe aqui duas promessas. A incondicional, Jesus veio para todos, mas só serão salvos aqueles que aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador. No capítulo 18 do próprio João, do próprio Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 18, Jesus vai dizendo, quem não crê em mim já está condenado. Então a salvação é para todos. João, capítulo 1, versículo 11, João está descrevendo, ele veio para os seus, para os judeus, mas os seus não receberam, os judeus não aceitaram Jesus, mas todos aqueles que o receberam, Deus lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, promessa incondicional, a salvação é para todos. Jesus morreu para todos. Ponto. Deus prometeu que Jesus iria. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Promessa incondicional, a salvação para todos. Mas a condicional está dentro, ou seja, é para quem crê. Quem não crê não vai ser salvo. Se eu não acredito que Jesus é o Salvador do mundo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu, que Jesus veio resgatar o homem, que a salvação é só através de Jesus. Entende? Então, essas são promessas que estão condicionadas à vontade, ao homem obedecer, seguir esses pré-requisitos, tá? São as chamadas promessas condicionais. Em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus está dizendo ali a respeito das promessas condicionadas. Se não perdoar quem ofendeu, também não será perdoado. São condicionais. Promessas de permanecer no amor de Deus, de guardar os seus mandamentos. Então, o propósito das promessas de Deus são aquelas incondicionais e tem aquelas que são condicionais. Então, ao longo da Bíblia, nós percebemos, diante de diferentes propósitos de Deus, né, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de que Deus estabelecer uma aliança com o ser humano, sim, está lá em Gênesis, né, capítulo 1, versículo 27. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de Noé, o justo. Então, a raça humana seria exterminada ali, mas porque tinha um justo, Deus poupou, e de Noé a terra voltou a ser povoada. Entende? Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio do teu povo e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então Abraão creu, acreditou
naquele que estava prometendo e na promessa que ela se cumpriria. Ou seja, quem prometeu, Deus, ele é fiel para cumprir a sua promessa, se Abraão acreditasse na promessa. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Porque Abraão creu, acreditou em quem prometeu e na promessa que ela se cumpriria. Entende? Então, um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas e realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Isaías capítulo 5, versículo 11 e 12 está dizendo, ó. Vamos lá, Isaías capítulo 55, 11 e 12. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Ou seja, Deus está dizendo, a minha palavra sai da minha boca, ela tem uma finalidade. Ela se cumpre. Ela não se perde no tempo, no espaço. Ela vai especificamente para aquilo que eu determinei. Entende? Então, nosso Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, ele zela, ele cumpre aquilo que ele prometeu. Então, no nosso contexto, a promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo ou de alguém. Ele prometeu, ele cumpre aquelas promessas que estão de acordo, né? As incondicionais, ela independe da vontade do homem, a condicional, o homem precisa seguir alguns pré-requisitos para que ela se cumpra, tá? Então, há promessas condicionais e incondicionais. Diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Ele, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. E Ele sabe que somos falhos. Deus conhece as nossas limitações, mas em Deus, nele, através do seu Filho Jesus Cristo, nós alcançamos, temos acesso às benesses, às bênçãos que ele nos prometeu. Em Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Herdeiros, sim, herdeiros, co-herdeiros das bênçãos de Cristo. Então, Jesus prometeu, Deus prometeu, em seu Filho Jesus, nós temos acesso a essas promessas, tá? Então, Deus é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Agora cabe a nós, como seu povo, obedecer a sua palavra, seguir sua palavra. A salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque não aceitam. Um dos pré-requisitos da promessa de Deus à salvação é que todo aquele que crê em seu Filho Jesus Cristo tenha a vida eterna. Mas se não crê, não tem como. Amém? Então, ao longo da nossa lição, nós vamos aprendendo mais a respeito das promessas de Deus para o seu povo. Que Deus abençoe.